Eu não sei exatamente quantas vezes eu fui atacada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não é exclusividade minha. Durante sua gestão, mulheres jornalistas foram, seu alvo preferido. No Twitter, por exemplo, ele sugeriu que eu seria genocida por ter celebrado a descriminalização do aborto na Argentina e jogou a militância para cima. Mas foi depois de uma daquelas famigeradas lives que as coisas ficaram mais sérias e eu tive que fazer mais do que simplesmente fechar os comentários das minhas redes para não ler mensagens agressivas. Eu fiquei 2 meses sem sair de casa sozinha. Numa transmissão em meados de março de 2021, o basculho ignóbil, incompetente, déspota, velhaco, boçal, ceboso, pequi-ruído do ex-mandatário não gostou que eu o tivesse chamado exatamente dessas coisas e algumas, muitas outras mais, e foi para a internet todo indignado. Para quem não se lembra, naquela semana circulou a notícia de que o influenciador Felipe Neto era investigado por ter chamado Bolsonaro de genocida. Eu já tinha feito isso uns meses antes. Na mesma situação estava um professor de Palmas, no Tocantins, responsável por aquela maravilha de outdoor que dizia que Bolsonaro não valia um pequi ruído. Uma expressão da região para alguém que não vale nada. E eu vou te falar, essa eu levei para a vida. Experimenta chamar alguém de pequi ruído, mesmo que seja pelas costas, é satisfatório demais. Como nós vivemos numa democracia, eu achei por bem fazer uso da liberdade de expressão e exercer um outro direito, o da desobediência civil, tão bem descrito por Henry David Thoreau sobre a nossa obrigação moral de desafiar governos autoritários. Não pode chamar de genocida, de pequi-ruído? Tudo bem, a gente tem várias outras ideias. Então, gente, não foi um texto cheio de xingamentos, como definiram os apoiadores do então presidente, o próprio. Foi um protesto político contra a tirania que o bronco opressor tapado, asqueroso parasita ensaiava institucionalizar no país. Foi uma resposta ao que acontecia por aqui. O nome disso é desobediência civil. Um protesto pacífico que sinaliza que o governo está na direção errada. Um protesto que desrespeita uma determinada lei, que confronta medidas autoritárias. Em geral, são ações coletivas que evidenciam injustiças promovidas pelo Estado. O meu texto acabou sendo replicado milhares de vezes, virou música, poema, foi impresso em canecas, em camisetas, ganhou versões regionais muito divertidas, foi traduzido em outros idiomas. Foi a forma de parte da sociedade sinalizar ao embuste do presidente que não aceitaria censura e intimidação. Há alguns exemplos históricos de como isso foi usado ao longo das décadas. Os americanos, por exemplo, se negaram a comparecer ao alistamento militar na guerra contra o Vietnã. Muitos europeus recusaram a entregar judeus ao nazismo. A americana Rosa Parks, uma mulher negra, se recusou a levantar e cedeu seu lugar no ônibus a um homem branco, o que teve uma repercussão enorme e gerou um boicote da comunidade negra, que era a principal usuária da empresa de ônibus. Mas vamos lá, eu vou contar para vocês como é que terminou a minha história. Ok, eu só escrevi um texto, mas foi uma forma de protesto, de desobediência civil, que acabou abraçada pela enorme oposição que o governo Bolsonaro enfrentava. Mas, diferentemente de outras vezes em que eu tive que lidar com muito machão de internet, aquele que rosna, rosna, mas não morde, chegaram a mim informações de que um grupo muito próximo à família tinha todos os meus dados pessoais, incluindo os últimos 4 endereços, nome dos gatos, do marido, do pai, da mãe e a minha rotina de braçadas no mar de Copacabana. Há muito tempo eu não me abalo com ameaças. Mas aquela situação, comprovada por meio de prints de conversas de um grupo do Telegram, me trouxe sentimentos que eu ainda não tinha experimentado. Eu quero registrar que eu tive todo o apoio das empresas para as quais eu trabalhava, da Folha de São Paulo, que me ofereceu não só orientação sobre o dia a dia, o que incluía um punhado de cuidados e restrições, mas a opção de sair da cidade por um tempo.
Foram 2 meses sem ir ao supermercado na esquina, sem ter uma companhia. Eu acabei abandonando passeios de bicicleta e a natação, que eram as únicas possibilidades de sair de casa numa época em que o Brasil registrava quase 4.000 mortes de Covid por dia. Grande parte pelo descaso do Bolsonaro, pela incompetência do seu governo. Eu não sei se eu estou nessa lista de cerca de 1.800 políticos, advogados, ministros do STF, jornalistas que foram monitorados pelo sistema de espionagem que foi comprado pela BIM e que foi usado de uma forma criminosa contra cidadãos brasileiros que foram cerceados do seu direito à privacidade e à liberdade de locomoção. Os apoiadores do Bolsonaro não conseguem entender a gravidade desse episódio que feriu não só a Constituição, os princípios da Constituição, que foi furtada no dia 8 de janeiro, mas a democracia. O final do meu castigo forçado foi o mesmo de tantas pessoas atacadas nas redes pela extrema-direita. No tal grupo que planejava uma vingança por eu ter dito que o basculho era um basculho, onde eu fui xingada de adjetivos indizíveis, meu nome começou a perder relevância até que sumiu. Seu nome saiu do radar. Foi o que escreveu o meu informante que fazia parte do tal grupo. O meu nome foi substituído por outros inimigos, seguindo a paranoia bolsonarista de perseguição, a síndrome do pequeno poder que embalou o bolsonarismo. Enfim, eu resgatei minha independência, mas até hoje eu passo por sobressaltos quando leitores me abordam nas ruas, no bar, no restaurante, dentro de um avião, no meio de um bloco de carnaval. É uma sombra que não se dissipa totalmente. Agora, se vocês me perguntarem se eu acho que corri mesmo algum perigo, hoje eu tenho certeza que não. E mesmo na época eu não acreditava que pudesse sair alguma coisa do entorno do calabreso, para usar uma expressão quentinha das redes. O meu medo real era do guarda da esquina, como bem apontou o ex-presidente Pedro Aleixo em 1968. E essa é uma daquelas histórias boas de lembrar. Na noite de 13 de dezembro de 1968, membros do Conselho de Segurança do Regime Militar se reuniram no Palácio das Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, a pedido do então presidente Arthur da Costa e Silva. E na pauta estava a decretação do Ato Institucional número 5, o AI-5, que deu início ao período mais autoritário da história recente do Brasil. Entre os presentes estava lá o vice-presidente da República, o tal Pedro Aleixo. O Aleixo não tinha virado vice-presidente por acaso, ele tinha apoiado o golpe contra João Goulart 4 anos antes, e assim como fizeram vários civis da elite política e econômica do país. No entanto, sabia o que representava aquele ato, e naquela noite ele votou contra o seu decreto. Foi o único dos 23 membros do Conselho a fazer isso. No folclore da história política do Brasil, o que se conta é que, diante do seu voto, teriam perguntado se ele não confiava no Costa e Silva. Ele teria dito que sim, que confiava muitíssimo, mas que temia pelo efeito que o AI-5 teria no comportamento do guarda da esquina. Não há registros que provem que essa declaração de fato aconteceu, mas a sua filha, amigos, dizem que sim, que ele falou isso. E era esse o medo que eu tinha, o do guarda da esquina. A gente viu que Jair Bolsonaro tentou fazer, minar a democracia diariamente, colocou tanques nas ruas numa tentativa de intimidação, atacou o STF, o Congresso, a Constituição e a democracia. Ele fez mais, facilitou o armamento da população, rejeitou sistematicamente as regras do jogo político. Ele negou a legitimidade de adversários políticos e tentou sim, gente, reduzir as liberdades civis dos seus críticos. E uma das formas foi encorajar a violência e asfixiar a imprensa. E eu sou testemunha disso.